Olá, ouvinte! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Espero que estejam todos muito bem. E hoje eu gostaria de falar sobre a jornada do despertar da consciência. Sobre ela ser uma jornada para a vida. Porque às vezes a gente fala assim, eu despertei a minha consciência, eu despertei para a espiritualidade. Mas às vezes, talvez pode parecer para a pessoa que ela despertou e pronto, tá iluminada, como se não tivesse mais nada para aprender. Só que não, é totalmente o contrário. O despertar, ele é justamente o início de tudo. Igual eu falo sobre o meu processo e ele é só o começo. Só porque eu falo da minha jornada não quer dizer que eu não tenho mais nada para aprender. Muito pelo contrário, eu vejo que só sei que nada sei, como diz Sócrates. Tenho tanta coisa para aprender, para vivenciar, para ser ajudada e para ajudar os outros. Eu tô só começando. Então, às vezes a gente fala assim, despertei. Só que não se engane pensando que pronto, despertou, já tá iluminada. Pronto, acabou, fim da partida. É muito pelo contrário. É o começo de tudo. E quanto mais a gente vai aprendendo e vivenciando, a gente vê que cada vez mais tem coisa para aprender. E esse despertar, ele é para a vida, essa jornada é para a vida. Ela é atemporal, ela não vai ter um fim. Ela é para a vida inteira. E a gente pode notar que quem desperta para a espiritualidade volta para ajudar os demais. É como o mito da caverna de Platão. Aquele homem que se libertou daquelas correntes e saiu daquela caverna vendo as sombras do mundo refletindo na parede. E ele saiu e ele viu o sol e ele viu a realidade como é que ela era. E ele quis voltar para ajudar quem estava acorrentado. E o mesmo acontece quando a gente vai aprendendo, quando a gente vai expandindo a consciência e vendo como é a verdadeira realidade por trás dos véus de Maia. A gente quer ajudar os nossos colegas, a gente quer ajudar o nosso irmão, a gente quer ajudar as outras pessoas que são extensões de nós mesmos. A gente quer partilhar o que a gente aprende, a gente quer ajudar as outras pessoas. E tem pessoas que vão estar preparadas para isso, também vão te procurar para saber sobre esses assuntos de espiritualidade. Enquanto outros não vão querer saber, não vão ter interesse. Assim como no mito da caverna havia pessoas acorrentadas e dizendo que a verdadeira realidade era aquelas sombras projetadas no interior da caverna, vai ter pessoas na nossa vida que não vão querer saber disso, não vão ter interesse. Mas que tá tudo bem, porque às vezes não é o momento delas, não é o processo delas. E se a gente ficar falando toda hora disso, a gente vai ficar sendo muito chato. E a espiritualidade, ela não tem a ver com ser incisivo, com ser insistente em querer falar, mesmo que a gente vai estar levando uma coisa muito boa e tipo assim, a gente quer que o outro, ele também desperte, porque, cara, é muito incrível. Mas às vezes se o outro não está preparado, vai ser uma coisa muito grande para ele. E também a gente não pode ficar empurrando goela abaixo para as pessoas. Espiritualidade não tem a ver com isso, ela tem a ver com amor, né? Ela é puro amor, empatia. Então, se o outro não está preparado, a gente respeita. E se um dia a pessoa tiver interesse, ela vai te procurar. Eu vejo que a espiritualidade, ela também tem muito a ver com isso. Não é a gente ir atrás das pessoas, as pessoas por ressonância vêm atrás da gente. A gente não vai lá, olha aqui, eu tô com a verdade, me ouve. Não, cara, quando você vai expandindo a consciência, as pessoas veem pelos seus atos. Elas veem que você tá transformado, que você tá diferente. E elas veem que você tá melhor. E aí, pelas suas ações, elas também querem melhorar. Pelo menos os que ressoam com isso, né?
E daí elas vêm te procurar. E você pode ver, pode perceber nos mitos, nas histórias, geralmente não é o mestre que vai atrás do discípulo, é o discípulo que vai atrás do mestre. Então, aqui na nossa vida é a mesma coisa. As pessoas que tiverem um interesse na expansão de consciência, elas vão vir até nós, até por frequência vibracional, né? Porque vão estar com o mesmo objetivo, o mesmo intuito, então um vai atrair o outro. Então, algo até pra gente refletir sobre isso é a gente também não ficar sendo incisivo, não ficar sendo chato, falando sobre expansão de consciência com pessoas que não queiram, que não têm interesse. A gente também tá respeitando o processo de cada um, porque cada coisa tem seu tempo. Eu lembro que eu passei por isso de querer falar, porque é muito incrível, e como o outro não pode querer saber disso, como assim, gente, isso é tão maravilhoso, como é que você não quer saber disso? Só que tá tudo bem o outro não ter esse interesse. Então, foi algo assim que eu passei, e eu imagino que outras pessoas também passem. Então, assim, cara, tudo tem seu tempo, pode ficar tranquilo. Da mesma forma que em algum momento antes a gente era completamente ignorante e aí a gente foi se expandindo até se interessar pela espiritualidade e expandindo a consciência, da mesma forma que a gente teve essa mudança, uma outra pessoa também pode ter. Então a gente pode ficar tranquilo com isso. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. O todo sabe de tudo, né? Ele sabe de todas as causas, a gente só vê os efeitos, né? Mas as causas em todos os planos ele vê, ele sabe. Então hoje eu queria trazer um pouquinho sobre esse assunto e também sobre a jornada da expansão, que ela é para a vida, ela não é aprender, expandir e pronto, não, é uma expansão que ela vai gradual, cada vez mais você vai se expandindo e você vê que você tem cada vez mais coisas para aprender, para viver, para ser ajudado e para ajudar outras pessoas também. Então esse podcast eu quis falar um pouco da minha jornada particular, né? Não, ela é só o início, ainda tenho muito para aprender, ainda tenho muito para viver, ainda tenho muito para ser ajudada e ajudar também. Essa é uma jornada de vidas. E eu queria deixar gravado, porque quando a gente está aprendendo, expandindo, se espiritualizando, às vezes a gente se sente um pouco solitário, porque a roda de amigos vai mudando, as conversas na roda de amigos vai mudando, e às vezes a gente fica com quem conversar sobre isso, sobre ideias, sobre coisas elevadas, sobre espiritualidade, e então às vezes a gente sente essa solidão, esse sentimento assim, cara, com quem que eu vou conversar sobre isso? E às vezes a gente gostaria de conversar com alguém que também está nesse processo, porque aí pode trocar figurinha. Porque aí você pode ver que o que você passa, o outro também está passando. Ou passam coisas similares, mas com percepções diferentes. Então você não vai se sentindo sozinho, não vai se sentindo um estranho no ninho. E eu fazia muito isso. Logo no início, cara, com quem que eu vou conversar sobre isso? E eu pedia para ter alguém para poder conversar sobre isso. E é incrível, o que a gente procura a gente de volta. Foi me apresentado a pessoas maravilhosas que eu pude conversar sobre isso e que também estão nessa jornada junto comigo. Então, foi incrível. E a gente poder falar sobre coisas que a gente passou e que o outro também passou, cara, é muito bom porque você se sente compreendido. Você fica, caraca, não é só eu que passo por isso. Que incrível, isso faz parte do processo. Ufa, tô aliviado. Então esse foi o meu intuito com os episódios, para também trazer essa ajuda, esse auxílio, esse você não tá sozinho, esse faz parte do processo e tá tudo bem. Então eu espero que esses episódios eles possam estar ajudando vocês nessa jornada que é para nossa vida, para as vidas, na verdade.
Lembre-se, você não está sozinho. Bom, é só isso por hoje. Até o próximo episódio.